Boa noite para você, seja bem-vindo ao Maitá Notícias desta segunda-feira, 18 de março. Já passam de 150 os casos de dengue confirmados em Pato Branco. O novo boletim saiu hoje e descartou o óbito que estava em investigação para a doença. A licitação para a restauração da PR-280 entre Pato Branco e Clevelândia já definiu a empresa vencedora com uma proposta de quase 150 milhões de reais. A síndrome do manguito rotador foi a maior causa de afastamento de pessoas do trabalho no Paraná em 2023. Vamos te mostrar o que é essa doença e como se prevenir dela. Crianças aprendem a produzir biscoitos e ovos de chocolate. É o mercado da Páscoa mais aquecido do que nunca. Não perca estas e outras informações aqui no Maitá Notícias, que já está no ar. A rádio com tudo que você gosta. Ativa Pato Branco. Bom dia para quem quer um cartão completo e conta com o gerente sempre pronto para ajudar. Não é só dinheiro, é ver com quem conta. Divulgado hoje o mais recente boletim da dengue em Pato Branco e, novamente, os números seguem a tendência de crescimento. São 1.367 notificações e 156 casos confirmados de dengue em 2024. O boletim divulgado em Pato Branco não contabiliza os casos de 2023, como ocorre com o boletim estadual. 138 casos são de transmissões dentro do próprio município. O índice de infestação está em 2,9%, bandeira amarela para estado de alerta. Os casos confirmados têm pessoas entre 0 e 89 anos de idade, com maior quantidade na faixa etária entre 20 e 29 anos, com 30 positivos. 56,4% dos infectados são homens e 43,6% são mulheres. O maior número de pessoas com dengue reside no centro da cidade, 19 casos. Depois vem o bairro Alvorada, com 17, e o São Cristóvão, com 16. Mas os registros positivos já estão em 35 bairros de Pato Branco. O caso de óbito que estava em investigação foi descartado e o município segue sem mortes causadas pela dengue. O alerta para a população é o mesmo de sempre. Se não houver mosquito, não haverá transmissão. Portanto, todos devem continuar eliminando qualquer possibilidade que o mosquito tenha para procriar e denunciar, se for preciso, através do telefone 156, que é da ouvidoria do município. O boletim da Covid-19, divulgado hoje pela Secretaria de Saúde de Pato Branco, aponta que de 1º de janeiro deste ano até hoje, 505 casos da doença foram registrados no município. Só no mês de março já são 166 casos. Essa média de 10 casos por dia só é igual a novembro do ano passado, que foi o mês com mais casos nos últimos 12 meses. Em meio a isso, a vacina segue amplamente divulgada, porém, muita gente deixou a carteira de vacinação de lado. Para quem ainda prefere se proteger com o imunizante, ele continua disponível. Em 4 anos desde o início da pandemia de Covid-19, muitas variações da doença foram vivenciadas. As iniciativas para conter a proliferação do vírus se estendem para a vacinação, que está com as doses de reforço disponíveis. Conforme os critérios estabelecidos, são 3 os grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A vacinação para crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, ela é obrigatória. Ela entrou pelo Calendário Nacional de Imunização. Então, todas as crianças nessa faixa etária precisam realizar. Todas as terças-feiras, na sala central, ela está disponível. Agora, o restante da população vai depender, se pertence ou não a algum grupo prioritário. Por exemplo, gestantes, puérperas, idosos e pessoas imunossuprimidas, ou seja, pessoas que fazem tratamento para câncer ou tratamento reumatológico, essas pessoas precisam seguir realizando a vacinação contra a Covid a cada 6 meses.
Pessoas que são trabalhadores de saúde, deficiências permanentes, população privada de liberdade, os funcionários que trabalham naqueles locais, ou até mesmo os funcionários que trabalham em asilos, instituições de longa permanência, essas pessoas precisam realizar a vacina anualmente. Então, são somente esses os grupos prioritários. O restante da população que não se enquadra nesses grupos não precisa mais realizar o reforço anual contra a Covid. As vacinas estão disponíveis em unidades básicas de saúde e na sala de vacina central. A Covid bivalente, que é a vacina utilizada para o reforço na população acima de 12 anos, ela está disponível todas as quintas-feiras nas unidades de saúde dos bairros, das 8 às 11 e da 1 às 4. Já na sala de vacina central, a gente faz ela diariamente, de segunda a sexta-feira, das 7h30 até as 5h30, sem intervalo para o almoço. Dados do Ministério da Previdência Social mostraram que em 2023 a hérnia de disco foi o principal motivo de afastamento do trabalho no Brasil. Já que no Paraná, a maior parte dos auxílios-doença, 3.720, foram concedidos por incapacidade temporária devido à síndrome do manguito rotador. Saiba o que é essa doença e como preveni-la. A doença ocupacional que mais afastou do trabalho paranaense foi a síndrome do manguito rotador, uma lesão que afeta a estrutura dos ombros. O manguito rotador é um conjunto de tendões e músculos que estão no ombro e a principal função desses tendões é estabilizar a cabeça do húmero no lugar. Então, isso que dá movimento para o ombro e estabilização para a articulação. Qualquer acometimento de algum desses tendões, você pode chamar de síndrome do manguito rotador. Só que o tendão mais comumente acometido é o supraespinhal, que é o tendão responsável pela elevação do braço. Das atividades laborais mais sujeitas a esse tipo de diagnóstico estão profissionais como pintores, professores e costureiras. Esse tipo de lesão está relacionado a má postura, trabalhos repetitivos e carregamento frequente de cargas. Tem dias que a gente sai daqui moída, como se tivesse levado uma surra, principalmente nessa região mais das costas, dói muito essa parte aqui. As meninas também, todas elas comentam quando chega, 4 horas, é só a gente reclamando da dor. Porque, na verdade, a gente teria que fazer uns alongamentos, uns exercícios, alguma coisa assim. Mas a gente passa tão rápido a hora trabalhando que você nem percebe quando vê a hora de ir embora já. Junto com a Amélia, trabalha a Sueli. E com mais de 30 anos costurando, para ela a dor acaba sendo uma parte inerente da profissão. Eu já tô com aquelas dorama lá, artrite, artrose, mas é um trabalho que eu gosto de fazer e é o que eu sei fazer, mas é um trabalho bem difícil, muito. Tem gente que acha que é fácil ser costureira, mas não é. Articulação com maior mobilidade no corpo humano, lesões no manguito rotador apresentam tipos variados, que vai de dores locais a intervenções cirúrgicas. A partir do momento que o tendão está inflamado, que essa corda está doente, o paciente vai sentir dor. E essa dor pode afastá-lo do trabalho. É importante que no primeiro sinal de dor realmente procure um médico especialista para que ele faça um tratamento mais preventivo. Porque uma vez que existe a ruptura do tendão, o tratamento mais indicado realmente é o reparo. E quando o paciente é submetido a um reparo de tendão, ele fica por 4 a 6 meses afastado. Nesses casos, o especialista alerta para as ações preventivas com o auxílio de um médico ortopedista. E a dor é o principal sinal de alerta para agir. Na grande maioria das vezes, a gente trata esses casos clinicamente, quando não houve a ruptura, por exemplo, os casos de tendinite, que é uma inflamação do tendão. Nos casos de rompimento, a gente consegue fazer esses reparos. Porém, se o paciente tem um rompimento, não procura atendimento médico e esse tendão ele se afasta muito e acontece degeneração, lipossubstituição do músculo, ou seja, a doença está muito crônica e avançada, em alguns casos não é possível mais fazer o reparo desses tendões. A articulação ela evolui com desgaste, e nesses casos, muitas vezes,
só é possível solucionar a doença com próteses. E as próteses, elas devolvem movimento e tiram a dor, mas o paciente não tem uma função perfeita do ombro. Então isso acaba limitando e algumas vezes incapacitando. Chegou a hora da gente ver as moedas então, como é que o mercado se comportou nesta segunda-feira e como é que fecharam na cotação no final da tarde o dólar e o euro. O dólar passou dos R$5 na cotação, subiu mais de 0,5%, fechou em R$ 5,02. O euro também subiu quase 0,5% e fechou cotado em R$ 5,46. Depois do intervalo, vamos saber dos detalhes da licitação da PR-280 entre Pato Branco e Clevelândia. A empresa vencedora já foi divulgada. E a movimentação de diversos setores para aproveitar todas as oportunidades de mercado que a Páscoa oferece. Não saia daí, o Maitá Notícias volta já. Vem aí, dias 21, 22 e 23 de março, no Kartódromo Ayrton Senna, o Campeonato Sul Brasileiro de Kart. Acompanhe pela rede Humaitá. Apoio Camisque, Guaraitá, Kart Republic, Prefeitura de Pato Branco, Essência Hotéis e Farmácias Ultra Descontão. Estamos de volta. A organização da Expobel, Exposição Feira de Francisco Beltrão, que terminou ontem, divulgou o total de pessoas que passaram pelos portões do parque nos 9 dias do evento. Foram 507.399 visitantes. Lembrando que não havia cobrança de ingressos. Duas notas tristes da Expobel. Ontem, um paraquedista que saltou de um balão de voos panorâmicos teve problemas no paraquedas e acabou caindo no telhado de uma residência. Ele teve vários ferimentos, inclusive fraturas. Hoje, na desmontagem de um estande, 2 trabalhadores ficaram feridos. Um deles caiu da escada e, quando o colega foi prestar socorro, acabou atingido pela estrutura de madeira que estava sendo desmontada. Os 2 tiveram ferimentos moderados com suspeita de fraturas. 4 empresas participaram da disputa da restauração da PR-280 entre Pato Branco e Clevelândia. Outras 2 apresentaram propostas, mas foram desclassificadas porque os valores eram muito baixos. O Departamento de Estradas de Rodagem, o DER do Paraná, divulgou a empresa vencedora com uma proposta de R$ 149 milhões. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná realizou a sessão de disputa da licitação da obra de restauração em concreto da PRC 280 entre Pato Branco e Clevelândia, passando por Mariópolis, na região sudoeste do estado. Foi declarada rematante a empresa Icons Hidráulica e Construção Civil, com a proposta de preço de R$ 149 milhões. Agora a empresa passa pelos trâmites legais, apresentando planilhas de preço atualizadas, além da documentação exigida em edital. Este material será analisado por comissão de contratação do DR Paraná, que irá publicar um resultado em Diário Oficial e no portal Compras Paraná, declarando a participando como vencedora ou convocando a segunda colocada. A obra prevê a restauração total da rodovia entre os municípios em uma extensão de 37,49 quilômetros, utilizando a técnica wide topping, em que o pavimento asfáltico existente é reciclado para servir como base para a implantação do pavimento rígido de concreto. Também está prevista a implantação de terceiras faixas em pontos críticos do trecho. As faixas de rolamento terão 3,5 metros de largura, com acostamentos de 2,5 metros em ambos os lados da pista, exceto nos segmentos com terceiras faixas. As placas de concreto terão espessura de 22 centímetros nas faixas principais e nos acostamentos e 28 centímetros nas terceiras faixas. Também estão previstos os serviços de terraplenagem para alargar a plataforma da rodovia onde for necessário, implantação de nova sinalização horizontal e sinalização vertical e também a instalação de sistema de drenagem superficial de águas.
A Páscoa 2024 promete agitar o comércio brasileiro. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo divulgou uma expectativa de faturamento superior a 3 bilhões de reais. E Pato Branco não é diferente. Por aqui, a data tem movimentado desde os itens de decoração e louças até oficinas de ovos de chocolates com as crianças. A Páscoa é a 6ª data comemorativa mais relevante para o comércio brasileiro. Neste ano, espera-se um faturamento total de 3,44 bilhões de reais em vendas relacionadas à data. Isso representa um crescimento de 4,5% na comparação com o ano passado, já descontada a inflação. E esses números não são apenas de chocolates, mas de peixes, vinhos, itens de decoração, inclusive de louças. Realmente o mercado ele vem com muitas louças temáticas, né? E não somente as louças, mas tudo para você incrementar a tua mesa. Vem alguns bowls, algumas travessas, então é um mundo encantador e o mercado sim, ele está totalmente ligado e a gente fica perdida de tantas opções que nós temos hoje. E realmente ele está voltando com tudo, a mesa posta, esse momento em família, as mães querem seus filhos em volta da mesa, um marido. Então, hoje em dia, a gente tem várias opções, tanto de louças e também informações para nos ajudar a ter esse tempo especial na mesa. E nesse movimento econômico que acontece na Páscoa, o empreendedorismo, principalmente o feminino, aumenta, já que as mulheres veem na época a oportunidade de uma renda extra, como a Daniela, que é farmacêutica, mas está na produção de lembrancinhas de chocolates. É uma questão que vale a pena. A gente precisa muito colocar os custos, né, bem alinhados, porque é um produto caro, né? O chocolate ele é uma matéria-prima cara, mas é um material gostoso de ser trabalhado, né? E além disso, traz alegria, né? Todo mundo gosta de ver um coelhinho de chocolate, um ovo colorido. E o que mais me diverte é ver a reação das crianças, né? Quando elas enxergam, às vezes, a minha filha principalmente, né? Que está participando da produção das criações. E o retorno das pessoas quando olham o produto também é satisfatório. E para incentivar ainda mais o colocar a mão na massa, muitas escolas de gastronomia aproveitam a Páscoa para proporcionar às crianças oficinas de biscoitos e ovos de chocolates. Essa é uma experiência incrível para a criança, né? Que ela vem ver como que é feito todo o processo, o derretimento do chocolate, a montagem, foi feito biscoitos banhados no chocolate. Então, ela tem essa experiência, essa vivência que, com certeza, ela vai prestar muito mais atenção sempre que estiver consumindo um alimento. Tivemos algumas mães que teve o tempo disponível de ficar acompanhando, a gente não se opõe, e foi bem bacana. Lembrando que a idade deles aqui de manhã foi de 3 a 6 anos. Bem pequeninos, mas deu tudo certo. A cozinha sempre é um espaço de conexões e aproveitar as datas comemorativas é uma oportunidade para fortalecer e construir, principalmente nas crianças, memórias afetivas. O que eu mais gostei de fazer foi o de cenourinha. Eu achei maravilhoso. Estou esperando a Páscoa chegar. Favorece muito, tanto para a criança quanto para os pais, né? Esse relacionamento na cozinha, o interesse deles em saber o que é cada produto, como eles vão desenvolver isso, né? Trazendo a oportunidade deles criar novas ideias. Acredito que eles entenderem qual é o real significado de cada momento, né? Agora, essa oportunidade da Páscoa, deles lidar com o biscoito, com o brownie, com o ovo, né? Desperta neles esse interesse e realmente essa espera, né? De saber que vai receber ovo. Mas eles trabalhar isso traz com certeza uma experiência, né, memorável para a vida deles. Chegou a hora da gente falar do tempo, e o tempo, nesta terça e quarta-feira, deve ficar muito parecido com o que foi hoje em Pato Branco. Sol pela manhã, aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, sempre com aquela possibilidade de pancadas mais fortes em um local e menos ou até nada em outro, como tivemos hoje também em Pato Branco.
Temperaturas seguem alta até lá na quarta-feira, quando deve encerrar esta onda de calor extremo e também encerra o verão. Olha só, máximas de 30 nesta terça e 32 na quarta-feira. Ficamos por aqui, muito obrigado por hoje, boa noite para você. Estaremos de volta amanhã. Até lá.